Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero lhes convidar para que abramos as Escrituras no livro de Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, os versículos de 1 a 7. Gênesis 21, 1 até o 7. O tema da nossa meditação é Sara e o motivo para o riso. Sara e a razão para sorrir. Nós estamos começando mais uma série. Nós sempre pregamos em séries aqui na igreja, todo o nosso colegiado pastoral, e essa é mais uma das séries que nós estamos iniciando hoje. Então, Mulheres da Bíblia, e nós vamos trabalhar algumas, mais 20 pelo menos, sempre as experiências que elas tiveram com Deus, o quanto o Senhor foi grande para estas nossas irmãs, como nós acabamos de cantar. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Começando com as nossas crianças, que sempre fazem um desenho ilustrativo da mensagem, entendendo e procurando participar desse momento da mensagem, eu peço que as crianças façam o desenho de uma família, a sua de preferência. E então, lembre-se da sua mãe nesse desenho, nesse dia especial, um dia em que nós celebramos a presença de Deus na família, na instrumentalidade dos pais, hoje especificamente nos lembrando das mães. Então, as crianças podem fazer isso, um desenho de uma família, com vocês lá nessa família, tá? E então vamos pensar como é que Deus opera na família. E eu me dirijo aos adultos, então, agora, convidando-lhes a pensar: como foi constituída a sua família? Como sua família foi estabelecida? Aqui no Ocidente, nós temos uma maneira muito diferente da maneira oriental de construir famílias. No Oriente Próximo, no Oriente Antigo, as famílias faziam parte de um plano que compreendia mais do que a pessoa individualmente falando, alguém individualmente constituir uma família. Os pais já pensavam na família dos filhos, e eles iam pensando isso da maneira que contribuísse da melhor maneira para que a próxima família fosse uma família estruturada. No Ocidente, nós, na verdade, nem gostamos muito de pensar assim, porque os filhos logo dizem: mas então são os meus pais que têm que arrumar casamento para mim, construir uma família para mim? Realmente, o nosso pensamento ocidental é muito diferente do pensamento oriental nesse sentido, porque nós temos culturas, a nossa cultura é muito nova, e a nossa cultura baseou ou fundamentou a família inicialmente no sentimento mesmo, na paixão muitas vezes, ou em outras situações até por interesse, de certa forma. Nós estamos muito distantes do conceito bíblico de família, e por isso pode até parecer um pouco estranho isso, imaginar que os pais ajudam a construir a família dos filhos. Em que se pese toda essa diferença cultural, e eu não estou emitindo juízo de valor sobre as decisões e os entendimentos culturais, mas a família de Abraão e de Sara foi planejada por Deus. A família de Abraão e de Sara
Abraão é chamado o pai da fé, e Sara, a mãe das nações. A família foi idealizada por Deus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que nós tentássemos guardar. Minha família, nossa família, as nossas famílias, nós reconhecemos que elas são uma instituição de Deus? É um primeiro momento só para pensar aqui, em um segundo pense, minha família está nos planos de Deus? Quando Deus me deu a esposa, quando Deus me deu o marido, e quando Deus me deu estes filhos, foi para quê mesmo? Afinal de contas, por que é que eu estou dentro de uma família mesmo? Essa é uma reflexão não muito fácil de se fazer, meus irmãos, porque não está na nossa cultura fazer reflexões assim. Na nossa cultura, constitui-se família assim, a gente gosta de alguém, se apaixona por alguém, e aí a gente diz, nós temos que ter filhos, né? Tem que ter filhos. Então, vamos ter filhos? Vamos ter filhos. Por que nós temos que ter filhos? Porque eu gosto de filhos, eu quero ter uma menininha parecida comigo, se eu for a mãe, ou eu quero ter um menininho forte como eu, se for o pai. Esses são os motivos da construção de famílias no Ocidente. Ou um outro motivo, eu quero construir família, sim, porque já pensou? Eu não quero ser solteiro, não quero ser solteiro a minha vida inteira, então eu quero família, eu quero construir uma família. Esse é o conceito de família no Ocidente. E então a família, ela é fruto do quê? Do nosso desejo, do nosso gosto, dos nossos medos? Nós queremos construir porque todos os outros têm família? Não é assim no Oriente. O sentido oriental de família é: Senhor Deus, me dê uma família para a tua glória. Senhor Deus, se o Senhor me der filhos, amém. E se o Senhor não me der filhos, eu e a minha esposa, ou eu e o meu marido, vamos cultuá-lo aqui na nossa casa, porque o Senhor nos deu isso. O Senhor nos deu um lar, o Senhor nos deu alguém, e o Senhor nos deu o privilégio de caminharmos juntos. A consciência oriental, inclusive, de filhos, é também muito diferente da consciência ocidental, que é assim: se marido e mulher se casam, e então, de repente, Deus não dá a condição de eles terem filhos biológicos, no Oriente é muito comum adotar. Um casal que não tem filhos não sofre muito por não ter filhos, ele adota um filho, e ele constrói a sua família. Vocês percebem como é diferente o conceito de família do Oriente Próximo, do Oriente dos tempos bíblicos e do nosso? Pois é. Eu quero começar essa meditação partindo da ideia que Deus é o Senhor da família e que Deus idealiza a família para propósitos e não para acasos. O Ocidente tem uma facilidade de construir famílias para o acaso, tem uma facilidade de construir famílias em cima de sentimentos que passam. O Ocidente tem uma facilidade de chamar de família o que aos olhos de Deus não é mais família. 2 ou 3 pessoas reunidas dentro de uma casa, não é isso que significa ser família, mas para nós no Ocidente é. As novas, mais diferentes famílias dos nossos dias não são produções das Escrituras, são produções das nossas culturas. E então, como é que a gente consegue avaliar se a nossa família é uma família na presença de Deus, sob a direção de Deus, ou se ela é uma família baseada em paixões, em acasos, em sorte? Gostaria muito que nós refletíssemos sobre a seriedade da família, na qual as nossas mães estão incluídas e são parte fundamental. E é por isso que eu escolhi esse texto, para a gente pensar, como foi essa primeira família, então, a família de Abraão, a família da fé, como foi? E o texto nos diz algumas coisas. Na verdade, o texto nos fala muito de Deus. Na família de Abraão e de Sara, o que nós mais vemos é a presença de Deus. A primeira forma de Deus aparecer aqui na família de Abraão e Sara está no versículo 1 do capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Eu vou dividir essa mensagem, eu vou dar essa mensagem em 3 ênfases. A primeira ênfase é que a fidelidade do Senhor é imutável, ela não muda.
a fidelidade imutável do Senhor esteve presente aqui nessa família de Abraão, a primeira família, a família que gerou os patriarcas. Isso está no versículo 1. Nos versículos 2 a 4, eu vou falar que Deus tem um plano, sim, um plano perfeito para a família, embora nem sempre a gente consiga compreender, mas Deus tem um plano perfeito para a família. E dos versículos 5 até o versículo 7, eu vou dizer que a suficiência absoluta de Deus é que sustenta a família. A família é ainda sustentada por aquele que a criou. Às vezes a família sofre fogo amigo, pessoas estão dentro da família e de alguma maneira empreendem esforços para fragilizá-la, mas ela só não é destruída por conta da suficiência do Senhor na família. Por isso esse tema, Sara, um motivo para o riso. O versículo 1 então nos mostra a fidelidade imutável de Deus. A expressão visitou é como assim, Deus sabia o caminho, Deus sabia onde estava Abraão e onde estava Sara, porque há mais ou menos uns 25 anos atrás, ele havia falado a Abraão: saia dessa terra que você está, Ur dos caldeus, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele leva Sara com ele, eles peregrinam muito tempo lá. Agora ele já não tem mais os 75 anos do seu chamado, agora ele já tem 100. E Sara já não tem mais os 65 anos de quando fora chamada, agora ela já tem bem mais, 90. E então, algum tempinho atrás, há um ano atrás, eles haviam recebido uma palavra de alguém da parte de Deus: eu não me esqueci do que eu prometi, vocês serão pais de uma grande nação. E então lá atrás, nos é contado que os dois riram, tanto Sara quanto Abraão riram-se. Se você quiser confirmar isso, dá uma olhadinha aqui no capítulo 17, por favor, capítulo 17, versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. E logo à frente, no capítulo 18, no versículo 12, nós vemos que Sara também riu. Versículo 12: riu-se Sara, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Meus irmãos, se dependesse da esperança ou da fé profunda de Sara e de Abraão, Isaque não nasceria. Mas o que suporta as fragilidades do ser humano na família, ainda é a fidelidade de Deus. Talvez quando um ano depois, eles tiveram o bebê, talvez eles tenham pensado: a gente não acreditava nisso, a gente não acreditava que nossa família poderia ou seria verdadeiramente conduzida pela fidelidade de Deus. Então Deus prova a sua fidelidade, Deus não muda a sua palavra, e Deus vem no tempo certo para provar o seu entendimento da família. O Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. Será que há promessas de Deus para a família, meus irmãos? Vejam só, eu volto à relação Oriente e Ocidente. Quase todas as famílias orientais, as famílias bíblicas, as famílias próximas da palavra, as famílias que, eu diria até as famílias reformadas, porque depois do século XVI nós temos uma forma de pensar, uma forma bíblica de pensar no Ocidente, novamente, à luz das Escrituras. Praticamente todos os membros de uma família genuinamente cristã sabem que Deus tem promessas para a família, que Deus tem plano para a família, que nós estamos dentro de um plano da família, ou um plano para ela. Foi o que Deus disse a Abraão: olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência.
Mas e a minha idade? E a idade de Sara? Não, isso não é problema. As fraquezas nossas não são problemas, elas não impedem a fidelidade de Deus através da família. Então, a primeira coisa que o texto parece nos mostrar é que Deus visita e cumpre o que promete. Pode ser que nós não saibamos quais são as promessas de Deus para a nossa família, pode ser. Mas eu lembro, uma delas pelo menos, muito enfaticamente aos filhos, um dos 10 mandamentos: honra o teu pai e a tua mãe, e assim tudo te irá bem na terra. Isso é promessa, é mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. Volto à linha do Ocidente, entre o Oriente e o Ocidente. Nós poderíamos dizer com paz no nosso coração que nós honramos aos nossos pais? Os nossos filhos, eles têm na sua agenda de vida honrar aos pais? E isso mostra o quanto o Ocidente está próximo ou distante dos conceitos bíblicos. Primeiro mandamento com promessa é na família. E diz que a gente deve honrar os pais. E diz que nós só teremos vida tranquila na terra se honrarmos os pais. Por isso, caberia dentro das famílias a desonra, a desobediência, a ofensa aos pais? A resposta é não. E é por isso que muita gente vai muito mal na vida e irá muito pior do que pensa ser possível. Precisa perceber, se arrepender, que ele tem um problema ontológico, um problema na família. Ele não honra seus pais. Quem não honra pai e mãe não tem vida fácil e nem deve ter. Deus não disse que teria. Deus disse que aqueles que não honrassem pai e mãe enfrentariam muitos problemas na vida. Então hoje é um bom dia para a gente reconhecer a fidelidade de Deus na família e nós, os filhos, honrarmos os nossos pais. Se tivermos pais vivos ainda, eu tenho pai falecido e mãe viva. Que bom dia para dizer: muito obrigado, mãe. Muito obrigado por ter me trazido a este mundo. Muito obrigado por ter me amamentado, se foi o caso. Muito obrigado pelo cuidado que teve comigo, porque o Senhor Deus executou um plano através da sua vida para que eu pudesse estar hoje aqui. Quantos filhos já se esqueceram dos seus pais e acham que agora a vida é deles e que a vida dos pais é a vida dos pais? Mal sabem eles que a vida dos pais sempre estará, a vida dos pais sempre estará na vida dos filhos. Como temos filhos no Ocidente que querem se separar logo dos seus pais. Mal sabem eles que estão pecando duramente contra o Senhor. E às vezes até fazem usos equivocados de textos bíblicos para dizer: mas não está escrito deixa pai e mãe e une-se a sua esposa? É assim que muitas esposas estão dizendo: não fale mais com seu pai, não fale mais com sua mãe, porque eu sou a sua família hoje. E o inverso é a mesma coisa. E não é isso que o texto está dizendo. É incrível como nós no Ocidente temos facilidade para nos afastarmos dos princípios mais elementares das Escrituras. A honra não cessa enquanto há vida. A honra de um filho ao pai e a uma mãe não cessa enquanto há vida. E se em algum momento houver discordância de pensamento entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, em primeiro lugar precisa haver o respeito, que a mãe ou o pai viveu mais do que eu ou do que você, o suficiente para que nós baixemos a nossa cabeça e possamos dizer: pai, mãe, talvez eu não entenda tudo o que você está dizendo, mas eu tenho que reconhecer a história da tua vida, a história que Deus te deu. Sabe, Deus continua visitando as famílias, como visitou Sara, e continua cumprindo o que Ele prometeu. Sabe, uma das coisas mais difíceis das promessas de Deus, é que Deus promete bênção e maldição. Então, se Deus promete a bênção: honra o teu pai e a tua mãe, e tudo te irá bem na terra, todo aquele que não honra o seu pai e sua mãe, está fora dessa promessa de bênção. E incorre dentro de uma promessa, que eu imaginaria ou esperaria que nenhum de nós estivesse. Que é assim: se não honrar seu pai e sua mãe, bem-vindo a uma terrível vida. É aqui que precisa brotar o arrependimento de todo filho que não tem honrado seu pai e sua mãe. Se não for por ele, deveria ser por ele ou por ela, então que seja por nós mesmos. A melhor decisão é a da honra ainda.
A segunda coisa que o texto parece nos mostrar, dos versículos 2 em diante, 2 até o 4, é que não é só a fidelidade de Deus que é imutável, o plano de Deus, além de surpreendente, é perfeito. Como é que se dá o plano de Deus aqui nos versículos 3 a 4? Ao filho, Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome de Isaque, e Abraão o circuncidou. Irmãos, uma coisa importante no texto, que na língua portuguesa a gente não vê, é que Abraão e Sara, por conta do riso deles, da incredulidade, como falou o reverendo Robert aqui no começo, por conta daquele riso de incredulidade, Deus disse para eles: quando vocês tiverem um filho, o nome dele se chamará Riso. Isso é uma coisa engraçada até, porque Isaque quer dizer riso. Nós não vemos isso na língua portuguesa, porque nós não temos conotação para nomes, né? Nós damos nomes de acordo com o gosto, pela fonética, pelo som que eles têm, ou pela moda muitas vezes. Mas Isaque é riso em hebraico. Não é interessante? Quando Deus disse: vocês terão um filho, eles pensaram consigo: não teremos não. Não. E Deus disse: por que vocês estão rindo? Vocês estão rindo do que eu estou falando? Então, em 1 ano vocês terão um filho, e o nome dele será Sorriso, será Riso. Essa é a maneira de Deus mostrar que o plano é dele. Então, Isaque, quando nasce, quando o riso vem à tona, encontra o riso feliz da mãe, o nome no filho, Riso, e Abraão lembra de quem fez aquilo. E a palavra Senhor aqui no texto, inclusive, por 2 vezes aparece a palavra Senhor nesse texto, no versículo 1, sempre em caixa alta, e quando aparece Senhor, tudo em maiúsculo, quer dizer Deus do pacto, quer dizer Yahvé, quer dizer o Senhor. Creia no que o Senhor fala, acredite no que o Senhor está falando. Se o Senhor disse que vocês teriam um filho, vocês o terão. E se vocês riram da promessa do Senhor, o nome dele será Riso, para que vocês sempre se lembrem de quem é o Senhor do pacto, quem é o Senhor da aliança. Abraão reage muito positivamente, tanto Sara quanto Abraão reagem muito positivamente, e olha o que eles fazem, e é uma das coisas importantes para a nossa caminhada. Abraão circuncida o filho Isaque. Quando o autor aos Hebreus narra essa passagem, ele diz: Abraão circuncida porque reconheceu a aliança do Senhor com ele. Pais e mães, me permitam dirigir rapidamente a vocês nesse sentido. Deixa eu lhes falar uma coisa que eu sei que vocês conhecem, mas o texto me obriga a falar isso. Vocês são signatários da aliança. Deus tem uma aliança com o pai, com a mãe na casa. Vocês fazem parte de um plano aliancista. Eu só estou reforçando o que vocês já sabem. E se vocês já vivem em aliança com o Senhor, vocês vivem nos meios de graça do Senhor. Vocês já foram batizados, professaram a fé, e agora, ou vocês já fizeram isso com os seus filhos, ou farão. E isso não é um fato à parte, isso não é um ato de ritual. Isso é a demonstração pública que nós estamos num acordo com o Senhor. O Senhor fez uma aliança com o pai e com a mãe, e os filhos são filhos da aliança. Irmãos, nós não estamos desgarrados da aliança. O Senhor Deus estabeleceu uma aliança e faz cumprir a sua aliança. Irmãos, pensemos um instante nos nossos filhos, aqueles que têm filhos. Pensemos um instante nos nossos filhos. Quem são os nossos filhos? O que eles serão na vida, entre profissões, entre compromissos? A que nossos filhos servirão a glória de Deus? Como eu sou pastor, eu sempre fico pensando, olhando na igreja e vendo as famílias e imaginando para quantos novos pastores e missionários eu estou olhando? Para quantos missionários de tempo integral eu estou olhando? Para quantos missionários de tempo parcial eu estou olhando?
Para quantos evangelistas eu estou olhando? Olha, se Deus contemplou Abraão na sua idade avançada e lhe leva para uma terra desconhecida e faz frutificar a vida, dando Isaque como filho da aliança, se Deus agiu assim com Abraão, não agiria assim conosco? Eu estou sempre tentando defender a causa pastoral. Então, na minha ideia, na minha cabeça, eu olho para os adolescentes e jovens da nossa igreja e oro para que eles se dediquem à obra cristã. Talvez muitos deles só estejam preocupados neste momento com suas profissões, com sua subsistência, mas eu não posso deixar de interceder para que o Senhor levante os seus para a sua glória, porque o Senhor tem planos para a sua glória, e aqui incluía praticamente o impossível, um homem e uma mulher muito idosos, e o nascimento de um filho. Abraão responde dentro da aliança e circuncida o seu filho. Por isso, pais, batizem seus filhos, ensinem-nos o mais cedo possível a que façam a profissão pública de fé, ensinem-nos a crerem no Senhor Jesus logo. Pais, na aliança que nós temos com Deus, nós temos uma obrigação de não infantilizar os nossos filhos além da idade infante. E por que é que eu estou falando isso? Porque nós temos um gosto, uma tendência a tratar nossos filhos de 20, 30, 40 anos como bebês. É parte da cultura ocidental. Tratar filhos quase idosos dentro de casa como crianças. Nós nos afastamos dos princípios orientais, meus irmãos, dos princípios bíblicos. Se esse é o quadro, se essa é a situação, paciência, é como chegamos. Mas temos sempre de nos lembrar que pais precisam ensinar os seus filhos a constituir família, a gerarem seus filhos e suas filhas, e a não ter medo quando eles dão esses passos. Infelizmente o Ocidente, a cultura paterna e materna do Ocidente é de reter os filhos em casa. Há casos que tem de ser assim, mas essa não é a regra bíblica, não. Os pais ensinam os seus filhos no caminho que eles devem andar bem cedo, ensinam os seus filhos a crerem somente em Jesus bem cedo, e então quando eles têm a idade madura para tomar suas decisões, quando eles têm condição de dirigir seu carro, quando eles têm condição de assumir um compromisso por conta da faculdade que eles fizeram, uma profissão, os pais deveriam estar pensando: filho, vamos pensar na família. Mas essa não é a cultura do Ocidente, você sabe que não é. E isso nos mostra que talvez nós devêssemos voltar aos princípios bíblicos. Olhando para o texto, nós vemos que Deus constituiu a família e que deu Isaque para ser o filho genético dessa herança, e é aí que surge um progresso. Logo a seguir, vai passar um pouquinho o tempo, e quem vai pensar o casamento de Isaque? É Abraão. Então, mamãe, você que gosta demais de ter o seu filhão em casa, você pense que tanto Abraão quanto Sara se alegraram quando Isaque construiu a sua família com Rebeca, logo depois. Aqui é só o nascimento dele ainda, mas os pais precisam contribuir para a família, para a nova família dos filhos. A terceira coisa, porque eu estou vendo aqui o plano perfeito de Deus, a terceira coisa está nos versículos 5 a 7, e eu falo que a família é sustentada pela suficiência de Deus. Como a família de Abraão foi sustentada pela família de Deus? Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, lembrem, o nome é riso, sorriso. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. 90 anos, uma incredulidade de 1 ano e pouco atrás, e agora a prova viva de uma lição de poder. Ele nasceu. Isaque era a prova viva da suficiência de Deus. Isaque seria o filho da aliança. Irmãos, eu sei que o tempo é muito grande de nós até Abraão, Sara e Isaque. Eles são chamados de patriarcas. Eu sei que nós lemos os textos aqui, achamos muito interessante o que aconteceu na família, vemos que realmente Isaque era motivo de riso, mas talvez muitos de nós pensem: mas
é uma história tão antiga, é uma história tão diferente dos nossos dias. O pastor está falando, inclusive, que o fundo histórico aqui é de pensamento oriental. Eu sou um ocidental. Eu posso crer que Deus é suficiente para a minha família? Permita-me dizer uma coisa. Meus irmãos, desde que o mundo é mundo, Deus estabeleceu 3 instituições que Ele não abre mão de jeito nenhum. Deus estabeleceu a família e não abre mão de jeito nenhum do controle dela. Deus estabeleceu o Estado e não abre mão de jeito nenhum. Todos os líderes estatais prestam conta a Deus de suas funções. Deus estabeleceu a igreja e não abre mão dela de jeito nenhum. Então a família é tanto de Deus, não porque nós queiramos que ela seja de Deus, é porque ela é dele em origem. A família é a instituição santa de Deus. Assim como a igreja é santa ao Senhor, e assim como o Estado é do Senhor. Se nós estivermos muito distantes do pensamento bíblico, e nossas famílias nasceram ao acaso, talvez não, mas talvez sim. Se nossas famílias nasceram simplesmente de uma paixão que alguém teve por alguém, essa instituição precisa se converter à suficiência de Deus. Veja, quando nós falamos de conversão, normalmente a gente fala da pessoa, de uma pessoa só, do ser humano em si. Mas nossas famílias são lugar de Deus viver. E se porventura nossas famílias deixaram de orar, deixaram de ler as Escrituras, se nossas famílias deixaram de ir à casa do Senhor para adorar, se os pais deixaram de ensinar as crianças no caminho que devem andar, se os pais não deram Bíblia para as crianças lerem assim que elas começaram a serem alfabetizadas, se os pais dizem que a melhor coisa da família é o amor que existe entre eles e não todos amarem a Deus na mesma perspectiva, nossas famílias precisam converterem-se ao seu Senhor. A nossa família é um lugar de adoração. Nós temos no Ocidente o entendimento, é mais comum termos esse entendimento, que a igreja é o local de adoração. Mas a adoração começa na família. Eu sei, por conta desse distanciamento muito grande dos princípios bíblicos, muitas famílias ocidentais estão verdadeiramente dilaceradas, ainda que estejam dentro do mesmo teto ou debaixo do mesmo teto. Mas elas estão completamente separadas em termos de adoração ao Senhor. Eu sei. Acredite, isso é fruto do distanciamento bíblico. A minha oração é que as nossas famílias se voltem ao Senhor. A minha oração é que a chave da casa venha junto para a igreja, que não fique ninguém em casa por algum motivo que não seja a adoração ao Senhor. Nem sempre isso é possível. Nas nossas casas, nem sempre isso é possível, eu sei. Mas essa deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dentro das limitações que temos. Mas essa deve ser a oração de um pai, a oração de uma mãe. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor, tanto aqui na nossa casa, quanto na igreja com os nossos irmãos. Deus foi suficiente para Abraão, apesar da sua velhice, apesar das suas dificuldades. Deus deu um motivo de riso a Sara, apesar da sua incredulidade. E é por conta de coisas assim, ela diz: agora eu tenho motivo para rir. E outros que ouvirem essa história também rirão e dirão: é mesmo, esse é o poder de Deus. O objetivo dessa passagem não é mostrar tanto as atitudes de Abraão ou de Sara, mas mostrar quem Deus é. Encontre Deus na sua casa. Se porventura você não estiver vendo Deus na sua casa, clame desesperadamente para que Ele ocupe o lugar central da sua família. E me permitam os pais e mães nesse sentido, a primeira responsabilidade é nossa, dos pais. Nós precisamos orar por nossos filhos, nós precisamos querer o bem dos nossos filhos, nós precisamos agir por nossos filhos, e nós pais e mães, pensemos nisso. Os nossos filhos serão uma extensão da nossa vida, levam o nosso DNA. Eles não podem ser lançados ao acaso. As suas famílias não podem ser fruto do acaso.
Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ensine mais o sentido de família. Em Abraão e Sara, nós temos uma família que riu de alegria pelo poder de Deus na família. Eu quero orar e quero pedir ao Senhor por nossas famílias, especialmente por nossas mães, que têm um trabalho árduo dentro das nossas casas. O Ocidente também tem prejudicado um pouco o sentido da presença da mãe na família. Eu quero orar por nossas mães assim. Feche seus olhos por um instante. Gostaria que você pensasse, o riso de Sara no nascimento do seu filho era plano de Deus. Os filhos que Deus nos deu são o motivo da nossa alegria, mas essa nossa alegria precisa encontrar-se com a suficiência de Deus. Senhor nosso Deus, quero interceder por nossas famílias nessa manhã, especialmente por nossas mães, tanto aquelas que estão aqui no templo, quanto as que estão em casa, para que haja o riso nelas também, por conta do grande presente que o Senhor lhes deu, os filhos. Mas Senhor, nós todos, nós pais e mães, temos muito de incredulidade em nós. E Senhor, talvez uma das demonstrações maiores da nossa incredulidade é que nós deixamos nossos filhos ao acaso. Nós deixamos nossos filhos sem oração por eles. Nós deixamos os nossos filhos sem o exemplo para eles. Senhor, ajuda-nos a cuidar dos nossos filhos assim, ensinando a cada um deles o caminho, mas em primeiro lugar, nós os pais não podemos nos desviar desse caminho. Como nós, desviados do caminho, podemos dizer a um filho, vai e anda naquele caminho, se a autoridade não está na palavra, mas está no exemplo. Ajuda-nos a darmos bons exemplos dentro das nossas casas. Senhor, permita que nossos filhos vejam em nós, homens crentes, homens de oração, que eles vejam nas suas mães mulheres crentes, mulheres de oração. E então, Senhor, ajude aos filhos também a honrarem os seus pais, para que os dias lhes sejam favoráveis. Ajuda-nos a construir famílias adoradoras, Senhor, e não famílias em pé de guerra por disputas de pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos sob a Tua voz e não numa algazarra dentro de casa em que cada um quer ter a razão. Ajuda-nos a caminhar de cabeça baixa, crentes, felizes, rindo no coração de alegria, porque o Senhor chamou a nossa casa. Senhor, e se houver alguém dentro da nossa casa que ainda não foi alcançado pela fé, use os pais, use os irmãos. Permita, Senhor, a graça de vermos mais filhos tendo o coração dobrado ao Senhor. Senhor, se Sara riu de alegria porque ela tinha um motivo, Senhor, que a nossa alegria não sejam nossas satisfações ou nossos prazeres, mas que a nossa alegria seja a consciência de um chamado para a Tua glória. Senhor, traz as nossas famílias aos Teus pés. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus.